Sejam bem-vindos a mais uma live. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade naquilo que começamos no vídeo anterior sobre os pincéis, tudo sobre os pincéis. No vídeo anterior nós falamos sobre as características dos pincéis, a composição, as partes, os materiais, principalmente o bico do pincel, né? A ponta do pincel, que é o principal responsável da gente fazer pinceladas assertivas ou pinceladas calculadas baseado naquilo que a gente quer. Então, visto isso, depois de aprender tudo isso sobre os materiais, as características, as funções, hoje nós vamos ver todos esses pincéis na prática. Então, eu selecionei um de cada modelo que eu falei no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, volta e assista para então tudo isso fazer sentido para você. Então, hoje eu tô com a minha roupa de artista, estou no ateliê desde cedo, estou com a tinta aqui e vamos fazer esses testes, né? Vou mostrar as funções de cada pincel na prática, vou fazer demonstração, vou explicar, né, as funções de cada modelo para você então adquirir esse conhecimento, entender e nunca mais errar na hora de escolher o seu pincel, na hora de comprar ou finalmente sair daquela dúvida que você tá, né, que você quer comprar os pincéis, mas não sabe qual tem que comprar, você fica perdida com as marcas, os modelos, os tamanhos, os pelos, né? É muita coisa. Então assista esse vídeo, assista o vídeo anterior e vamos ver os pincéis na prática. Um papel que vai suportar o peso da minha tinta, né? Então, todo mundo bem instalado, vamos ver esses pincéis na prática. Antes de começar, vou relembrar o nome dos pincéis, caso você também não tenha visto o vídeo anterior sobre os pincéis. Então, vamos lá. Pincel leque. Pincel chato. Chanfrado. Redondo. Língua de gato. E um redondo chato, né? Que nessa dimensão é redondo, ó. E nessa direção é achatado. Muito bem. Agora, eu vou colocar, né? Vou mostrar esses pincéis na prática. Vou trazer tinta. Vamos mergulhar esses pincéis na tinta. Eu vou utilizar tinta acrílica. Magenta, ó. Cor do ano, hein? 2023. Já tá marcado aqui, já tá decidida qual vai ser a cor do ano, magenta. Então, em homenagem à cor do ano, nós vamos utilizar magenta também, né? Vou colocar aqui na pontinha da paleta para vocês enxergarem. E muito bem, gente. Então, vamos lá. Conforme eu falei ontem, cada pincel tem uma função. Cada pincel foi pensado para algum efeito. E consegue reproduzir aí efeito desejado baseado naquilo que você precisa, tá? Para começar, vou molhar um pouco os pelos do pincel, porque tá todo mundo bem seco aqui. E vou mergulhar na minha tinta para fazer a primeira demonstração. Então, esse é um pincel chato. E eu tinha falado que as funções desse pincel são marcação reta, conforme diz o nome, ó. E quando eu faço as minhas pinceladas, peraí que ela tá bem seca ainda. Quando faço as minhas marcações, esse pincel tem as bordas bem definidas. Vamos lá para você ver. Tá vendo como é sólido? Olha as bordas. Bordas retas, perfeitas. E uma pincelada me deu tudo isso de área pintada. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse pincel é ótimo para você cobrir grandes áreas. E não é à toa... Desculpa, eu tô tossindo ainda, gente. E não é à toa que a trincha, que serve para pintura residencial, é um pincel chato também. Percebe a semelhança? São primos aí, um primo gigante, né? Mas que as trinchas, né, servem para pintar grandes paredes, murais, justamente pelo poder de cobertura que esse tipo de pincel nos proporciona. Então, não é à toa que a trincha, né, é nesse formato, porque consegue cobrir grandes áreas, eu consigo ter limites bem definidas, e aí, pensa numa parede, numa área grande, né, eu pego aqui o fim e eu continuo fazendo a próxima pincelada.
Então, pincel chato. Pincel chato e também, ó, olha esse efeito de reto perfeito, ó. Consigo ter esses efeitos aí de reto, né? Tá bom? Pincel chato apresentado na prática. Agora vamos para outro primo do pincel chato, que é o pincel chanfrado. Pincel chanfrado é um dos meus favoritos também, tá? E a diferença entre o pincel chato e o chanfrado é que o chanfrado teve um corte assim, ó, na diagonal. Pegaram o pincel chato, cortaram. E por que fizeram isso, né? Com o coitado do pincel? É porque esse corte, esse modelo, essa ponta que surge aqui tem alguns efeitos muito legais. Então, primeiro vamos fazer uma pincelada normal para você ver. Tá? Agora vamos ver a ponta. Ó, o pincel tá reto, mas aí as linhas são, né, na posição do corte da ponta aqui. E o que ó, qual que é o grande diferencial? Essa pontinha aqui, ó, gente, imagina que eu tenho uma área difícil de cobrir, tem essa área aqui para cobrir. Se eu viesse com o meu pincel chato ou qualquer outro pincel, vai ser dificílimo alcançar essa área. Aí o pincel chato vem e ó, desculpe, chanfrado, e cobre essa área. Então, ou eu tenho um círculo aqui e aí tem uma arinha que é pequenininha, uma área aqui para cobrir, né? Eu venho e eu consigo cobrir toda a área de difícil de alcance, né? Então, é justamente nessa função que esse pincel é bem interessante. A gente consegue tirar proveito dessa pontinha aqui, pequenininha, e me dá outros efeitos também. Olha só que coisinha fininha que eu consigo fazer, né? Tudo graças a esse modelinho aqui. E também eu gosto de pincéis chanfrados que tem pouco pelo. Olha como é fininho nessa dimensão, consegue ver? Isso é bom porque não acumula muita tinta, eu consigo dosar, consigo controlar, né? E fazer pinceladas com exatidão e fazer as contas aí certinho do pincel que eu quero. Então, pincel chanfrado também é um pincel ótimo para cobrir grandes áreas. Olha uma pincelada, quase que 100% da cobertura, bordas definidas também, afinal, né? São bem similares, com o diferencial de ter essa ponta aqui. Porém, geralmente, esses pincéis têm poucos pelos, né? Poucas cerdas, o que nos faz pensar, né? Quando a gente quer cobrir grandes áreas, nós voltamos para o pincel chato. Por exemplo, eu não vou ter um chanfrado gigante se eu quero cobrir uma grande área. Eu vou pegar um pincel chato ou a própria trincha, né? Que é o meu pincel favorito no caso. Agora vamos ver o pincel redondo. Esse pincel aqui é o queridinho dos aquarelistas, né? Do povo que mexe com aquarela, porque todos os efeitos vêm da aquarela. Fiz até uma tinta aguada para vocês enxergarem. Esse pincel é mágico, ó. Vou começar a fazer algumas linhas. Se eu segurar ela e aproveitar esse biquinho, tá vendo? Biquinho fininho, tem alguns pelos só. Eu consigo fazer uma linha fina. Tô segurando tão leve que não tá nem encostando no papel, né? Se eu fazer mais força, eu consigo fazer uma linha mais média. Mas percebe que ela é feita, esse pincel é feito para as técnicas aguadas, né? A minha tinta tem que estar aguada para ela performar bem. Então, por isso a aquarela faz sentido. Se eu fazer mais força, ó. Mais. É tudo o mesmo pincel. Olha que mágico. E não acaba por aí. Esse pincel é ótimo pra gente fazer folhas, pétalas. Olha o efeito que dá. Eu posso começar assim e terminar assim. Meu Deus, como assim? Em uma pincelada só, veja só. Eu começo fininho, aumento a pressão e eu posso reduzir. Isso aqui é uma pétala, né? Eu posso fininho, apenas aumentar e interromper, né? Ou eu posso começar assim e terminar fininho. Enfim, dá para ter diversos tipos aí de acabamento com esse pincel, por isso que é maravilhoso, né? Ó, a gente pode fazer diversas pétalas, folhas, né? Vamos supor, vou fazer aqui, ó, fazer um fiozinho assim, fazer umas folhas aqui, ó. Se eu levantar, ele fica com esse aspecto assim. Agora, se eu fazer um levantamento calculado,
consigo fazer ele mais, né? Tudo depende do que você quer fazer, já tem que estar decidido para mexer com esse pincel. Ó, acabamento arredondado, que daí eu só encosto aqui e levanto. Esse é o outro tipo, né? Ou eu posso fazer um fiozinho, depois ir deitando e fazer mais nada. Percebe? É super versátil, dá pra fazer muita coisa, porém, nessa linha aqui, né? Botânica, mais com aquarela, dá pra usar com tinta acrílica, claro. Estou utilizando tinta acrílica, né? E essa é a grande mágica de tinta acrílica, porque eu só coloquei mais água e eu consigo mexer com o pincel, né? A minha tinta dilui, dá esse acabamento aí similar à aquarela. Vamos ver aqui o pincel língua de gato, gente. Isso aqui, pincel língua de gato, o seu formato lembra a língua de um gato, né? Por isso o nome. E esse formatinho é ideal pra gente fazer alguns acabamentos arredondados, coisa que outros pincéis não são capazes. Então, pincelada dela é mais ou menos assim, né? Ela começa redondinho e não foi feito para cobrir grandes áreas, né? Conforme você viu, performance reduz porque os pelos estão reduzindo, né? Tem mais pelos mais para trás e menos pelos na ponta. Então não é para cobrir, não é para pintar grandes áreas com ele, até porque ele vai destruir, né? Porque os pelos vão se reduzindo ao longo do caminho. E aí, para que é bom então, né? Para fazer esses acabamentos arredondados. Ó, vou fazer uma flor aqui. Olha só a facilidade de mexer com esse pincel, ó. Esse tipo de efeito, vou fazer a última pétala aqui. Esse último efeito arredondado, ele pode ser muito difícil se eu for tentar com outros pincéis, né? Imagine eu pegar um pincel chato, todo angular assim, e tentar fazer um negócio redondo. Eu não consigo, até poderia conseguir, mas não uma flor desse tamanho. A minha flor seria gigante, porque eu teria que pegar o pincel, tentar fazer um redondo girando, né, fazendo um efeito aí e rezar para girar certinho. Brincadeira, dá para fazer, mas que não sai nessa delicadeza, nesse tamanho, né? Então, o seu grande efeito é esse acabamento arredondado. Também ideal para fazer flores, pétalas. No mundo de pelagem de animais é ideal. No mundo de pena de pássaros, eu pessoalmente gosto bastante para fazer as penas do meu pavão, né? O famoso exuberância do pavão, né? As minhas pinturas que eu sempre faço e vocês adoram. É tudo, as penas eu utilizo esse pincel aqui, porque as penas aí têm aquele acabamento arredondado, né? E então, esse é o diferencial desse pincel, né? Eu consigo iniciar algo arredondado. Se eu tentar abrir mais, ó, consigo ter um inicial mais arredondado maior, né? E depois também fazer um trabalho, mas veja só, ele não é bem legal pra gente arrastar, né? Porque arrastando não me dá muito resultado. Interessante é fazer curtas batidas, né? E também, no caso das penas e pelos de animais, eu preciso do pincel seco praticamente, um pouco carregado, com leve abertura entre as cerdas pra gente poder fazer as penas dos animais, né? Os pelos, né? Não consigo fazer porque tá bem molhado agora. Perdeu o efeito. Gente, agora o pincel leque, né? É um dos pincéis mais interessantes, assim. Não é todo mundo que tem. Eu trouxe porque vocês vê por aí, né? O pincel leque. E ele é feito, ó, olha o formatinho, né? Obviamente ele não consegue cobrir muitas áreas, é um pincel delicado, tem poucos pelos, né, e prensados dessa forma para ficar no formato de leque. E a função desse tipo de pincel é fazer acabamentos ou detalhes espalhados. Por exemplo, folhas, né, uma plantação densa, grama, tudo a gente faz com esse pincel aqui, tá? Então, a função dela é fazer justamente coisas que a gente não consegue fazer um por um, né? Imagina se fosse pintar todas as folhas de uma árvore, né? Surreal. E aí a gente faz, então, os efeitinhos. Vou até fazer uma pincelada, não dá pra fazer pincelada porque eu carreguei pouco pra fazer o efeito, né? Não é pra preencher áreas. O que a gente faz, então, com esse pincel, ó? Consegue fazer essas batidas, ó. Se for grama, a gente arrasta mais. Peraí, tem que carregar mais. Mas é na ponta que a gente trabalha, ó. Consegue ver? Dá pra fazer pelo também de animais, pena, né?
Até cílios, eu já fiz uns cílios com esse aqui bem carregado. Ficou interessante, aqueles cílios postiço. Você consegue. Mas aí é ideal para fazer isso, né? A gente faz aquelas batidas, imagina uma plantação aí toda espalhada, aí você vai mudando as tonalidades das cores e vai utilizando esse pincel aqui. E também o diferencial desse pincel é que cada pincelada sai de forma diferente, né? Olha isso. Tem o menor aqui mais concentrado, um sozinho, alguns juntos, né? E imagina se eu fosse fazer isso um por um, né? À mão, não consigo. Então, me traz um acabamento com aspecto de que, olha, alguém foi lá e fez, porque não tem padrão, né? Cada um sai de um jeito. Ou se eu tremer, consigo uns acabamentos mais diferentes, ó, né? Tremendo, vamos tremendo. Ou se eu puxar, né, para tentar fazer grama também, ó. Percebe? Então, essa é a função desse tipo de pincel. E por último, eu peguei esse pincel aqui. Esse pincel no mundo da pintura, principalmente na tela assim, eu não utilizo muito. Mas é um formato diferentão, eu queria que vocês conhecessem, né? O que esse pincel faz. A função desse pincel também é um pouco similar, não é para preencher grandes áreas, é para fazer algum efeito aí de manchinhas. Ou é muito utilizado também para fazer aqueles efeitos com stencil, né? Porque é um pincel que a gente tem que posicionar ele perpendicular à superfície. Não consigo deitar, não consigo puxar assim, o efeito dele é assim. E aí, quando a gente tem stencil, a gente só quer pintar a área, né? Aquela parte que está sem o material do stencil para pintar, né? E quando você faz essas batidas, a tinta não espalha tanto, a tinta não vai por debaixo do stencil. Então, é ideal para isso. Eu, pessoalmente, gosto bastante de usar esse pincel para fazer a parte central das flores, né? Ela também não precisa ser pouco carregado e eu faço batidas assim. Percebe que é redondo, então eu faço coisinhas redondas, né? Então imagina, você tem uma flor, que aqui é uma cor, não dá pra ver muito, né? Mas tipo girassol, né? Você vai fazendo umas batidas, olha que lindeza, né? Ou alguma concentração de flores no campo e você precisa só fazer alguns sinais assim, você marca desse jeito, tá? Lembrando que o meu aqui as cerdas são duras, então é perfeito para fazer esse tipo de acabamento. Para o stencil não se utiliza cerda dura, tá? Tem que ser macia para cobrir. Ela para cobrir uma área é sofrida, ela tem que ficar aqui fazendo muitas batidas, né? E num pincel de cerdas macias isso seria mais rápido. Mas esse efeito também tem os seus efeitos interessantes, essas cerdas. E aí você pode, ó, fazer uns efeitos. A gente brinca, né? Pega todas as funções de um pincel e tenta as outras dimensões, enfim. O que eu queria te falar é isso, né? Cada pincel tem uma função sim, mas você pode sempre girar o pincel, virar de lado, pegar uma ponta, pegar a outra, fazer um efeito assim, fazer um efeito assim, 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 enfim. Cabe a você ser criativo e então fazer os seus testes até descobrir um pincel favorito, né? O meu favorito hoje é o chato, né? Toda a família aí dos chatos e chanfrado é o meu favorito. Outra coisa que eu queria mostrar também é sobre as cerdas, tá? Eu utilizei no pincel chato, por exemplo, deixa eu retomar. Isso aqui é pincel de cerdas macias, ó, são cerdas sintéticas, são fiozinhos sintéticos de nylon macios, né? Eu consigo preencher uma área dessa forma com tranquilidade. A função dela é cobrir grandes áreas, né? Ou a área mesmo, né? Agora, eu vou pegar aqui um pincel de cerdas duras. Isso aqui é cerda natural e dura, né? Se eu bater, ó, ela nem dobra. Se for dobrar, dobra tudo. E aí, eu vou fazer uma pincelada para você comparar com essa daqui, ó. Vou fazer aqui do lado. Consegue ver, ó? Ele não cobre tanto igual um pincel de cerdas macias. Essa regra se aplica a todos os tipos de pincéis, né? Não importa o bico, né? A forma aqui dos pelos, sempre pincéis de cerdas duras vão ter essa característica. Por quê? Porque quando as cerdas são duras, né? São firmes dessa forma, ela não vai ficar meio que dançando de uma cerda para outra para preencher uma grande área. A função dela é
cada um no seu quadrado, né? Praticamente. Cada um vai fazendo aqui, vai carregar a tinta e vai levar embora. Então, ela meio que vai lixando a tinta enquanto você passa, tá? Então, as cerdas são duras, elas vão lixando. E isso também é interessante para alguns efeitos, né? Tudo aqui, gente, é interessante. Tudo aqui foi pensado para alguma função. Todos os tipos são úteis, todos são bons, né? Depende do que você quer fazer, né? E é justamente por isso que eu resolvi fazer essa sequência de lives. Primeiro, para você conhecer os tipos, a composição, o material e depois ver esses pincéis na prática, né? Eu acredito que isso vai te ajudar bastante, tanto aí no processo da escolha, quanto na utilização, no tamanho, do material, enfim, tudo isso conta. E tudo isso vai fazer diferença no processo de pintura, né? Eu levei anos para chegar nessa conclusão, para testar. Comprei muitos pincéis. Tem muitos que eu não uso, muitos que eu doei, alguns foram sendo destruídos porque eu fiz um mau uso. Por exemplo, pegar um pincel língua de gato e tentar pintar uma grande área. Ela destrói, né? Então foi tudo uma questão aí de muita prática para chegar nessa conclusão. E eu vim compartilhar nesses vídeos com vocês, para vocês realmente terem esse conhecimento e não passar por aquilo que eu passei, né? Então é isso. Se você tem outra dúvida sobre os pincéis, me escreva, eu vou te responder. Vai ser um prazer te ajudar na escolha dos seus pincéis. E se você gostou também desse vídeo e tem uma amiga que você acha que precisa saber mais sobre os pincéis, ela tá precisando, quer fazer compras de pincéis ou não sabe como usar os seus pincéis, ou quer pintar e não sabe por onde começar, manda esse vídeo para ela também começar a entender mais sobre o mundo dos pincéis. É isso e até mais. Tchau!